Muito bem, pessoal, conforme a gente tinha combinado lá no Instagram, hoje eu vou falar sobre a possibilidade da gente fazer um estudo concomitante para as provas da Polícia Rodoviária Federal e para a prova da Polícia Civil do Distrito Federal nos cargos de agente. Pessoal, essas duas provas elas foram publicadas em 2013, o último edital que tiveram delas foi em 2013 e é impressionante as semelhanças e as coincidências que existem nas matérias dessas duas provas. Então, rapidamente, diretamente, eu vou dizer para você, é possível estudar para as duas provas? Sim, é absolutamente possível que você estude para as duas provas ao mesmo tempo. Obviamente tem algumas diferenças, eu quero passar para você essa diferença, eu quero passar para você como é que você pode adotar uma estratégia de estudo para elas. Só que o que você precisa entender é o seguinte, se você tem como sonho, objetivo da sua vida, ser um policial rodoviário federal, foque nessa prova. Se você tem como sonho e objetivo ser um policial civil do Distrito Federal, faça o mesmo. Só que se você se enquadra num terceiro perfil, que você quer ser policial e você acredita que essas duas carreiras têm uma boa remuneração, de boas condições do trabalho e qualquer uma das duas você ficaria satisfeito, não há nenhum problema nisso. E se você se enquadra então nessa terceira categoria, a boa notícia é que é isso, dá para você estudar para as duas e aí você vai ter o dobro de chances de passar, de ser aprovado e conseguir entrar na carreira policial. Como vocês sabem, eu já fui agente da Polícia Civil do Distrito Federal, fui agente durante quase 3 anos, passei nesse último concurso que foi em 2013, tá? E eu lembro que na academia, no curso de formação, haviam vários alunos que também tinham sido aprovados na prova da PRF, que também foi em 2013. Então, pessoal, olha que coisa boa. Essas pessoas que estudaram, conseguiram fazer essa conciliação nos estudos nos certames anteriores, na hora que eles foram aprovados em ambos, eles puderam escolher aquela carreira com a qual eles se identificavam mais. Pessoal, por que eu falo, por que eu deixo claro que é possível estudar para as duas provas? Simples, porque as duas provas têm aproximadamente 50% da sua matéria é direito, o que é muito grande para carreiras policiais. Geralmente, gira em torno de 30%, 40% e aí são outras matérias de conhecimentos básicos. Já na PRF e na PCDF, não. Pelo menos nos últimos editais, 50% da prova foi especificamente direito. Direito penal, direito processual penal, legislação extravagante penal, direito constitucional e direito administrativo. Então essas 5 matérias compõem praticamente 50% dessas provas. Ou seja, se você tem um foco nessas 5, você muito provavelmente já vai ter metade da sua prova em cada uma delas. Excelente. Beleza, e em relação aos outros 50%, olha só que interessante, os outros 50% também são muito semelhantes. Se você pega português, informática e até mesmo raciocínio lógico e matemática, também tem uma semelhança, porque na PRF é cobrado matemática e na PCDF é raciocínio lógico. Em que pese haver algumas diferenças nessas duas matérias, grande parte delas é semelhante. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então, eu já falei dessas matérias que são iguais, deixa eu falar agora das que são diferentes. Primeiro, legislação específica da Polícia Rodoviária Federal e legislação específica da PCDF. São matérias diferentes? Com certeza são matérias diferentes, só que são matérias que você pode estudá-las depois do edital, depois da publicação do edital. Então, nesse momento pré-edital, você estuda aquelas matérias concomitantes, aquelas matérias idênticas, aquelas matérias semelhantes. Então, adote essa estratégia e aí depois, naquele segundo momento, quando sai o edital, você foca nas específicas. E aí eu estou falando isso porque legislação relativa específica da PRF e da PCDF é uma dessas matérias que você pode estudar somente depois que sair o edital. Lembra que geralmente o edital sai e a prova é 3 meses depois. É mais do que tempo suficiente. Nesses 3 meses você precisa revisar tudo que você já estudou e você pode deixar também algumas matérias específicas que você ainda não estudou, essas menorzinhas, para estudar nesse período. Aí a PRF tem a mais também, vou colocar até aqui para você, olha. Ética, direitos humanos e física aplicada à perícia de acidentes rodoviários. Olha que interessante, direitos humanos, em que pese não ter essa matéria específica na PCDF, lá na legislação extravagante da PCDF diz o seguinte, que uma das leis que você tem que estudar é a Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí tem essa física aplicada à perícia de acidentes rodoviários. Obviamente, essa matéria não tem na PCDF, porque ela é bem específica da PRF. E essa matéria em que pese não ser uma matéria extremamente complicada, você vai ter que relembrar aqueles conceitos de física que você aprendeu lá no 2º grau, aquela física que a gente imaginou que nunca fosse precisar,
para esse concurso você vai precisar, então vale a pena você dar uma olhada. Até diria que essa matéria aqui eu sugeriria que você estudasse um pouco antes do edital sair, tá bom? Quando tiver mais notícias fortes de que vai sair o edital da PRF, eu já começaria a estudar essa física aplicada a acidentes rodoviários, porque não é uma matéria muito extensa, mas é uma matéria bem importante. Caíram 6 questões na última prova, então você tem que estar bem preparado para ela. Beleza? E aí, pessoal, então eu falei agora dessas matérias que caíram no edital, na prova da PRF, mas não caíram na PCDF. E agora, qual é a única matéria que caiu na PCDF, que não caiu na PRF? Atualidades. E pessoal, atualidades, já falei, mas quem não ouviu ainda eu falando, vou repetir. Atualidades não é uma matéria que você pega um livro de atualidades, não é uma matéria que você pega um material de curso preparatório para estudar atualidades. Atualidades é uma matéria que você estuda diariamente por meio da leitura de notícias, por meio de leitura de jornais e revistas. Tá bom? Então tudo que tiver lá de ciências, de política, internacional, economia, tecnologia, saúde, tudo isso você tem que estar bem informado. Você precisa ser uma pessoa bem informada. Então, novamente, só cai na PCDF, mas mesmo que o seu foco seja PRF, você precisa ser uma pessoa bem informada. Então, estude atualidades dessa maneira que eu falei. Tire meia hora por dia para ler notícias. Não somente ler a manchete, mas sim entrar na notícia para você ver toda a análise, toda a crítica em relação a cada um dos assuntos, porque isso vai te preparar não só para a sua prova objetiva na matéria de atualidades, mas também na redação, que muitas vezes é cobrado conhecimentos gerais. Então, pessoal, para concluir, finalizar o vídeo, eu quero te dizer, se você tem como foco essas duas provas, elas são perfeitamente conciliáveis, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo alguns detalhezinhos para que vocês fiquem atentos, porque mesmo essas matérias que eu falei para vocês, que são muito parecidas, por exemplo, as matérias de direito, português, tem uma diferençazinha ou outra, que aí é importante você estar atento. E quando tiver essa diferençazinha, você faz aquele estudo mais amplo, né? Se for uma matéria que tenha mais na PCDF, você estuda de acordo com o que está na PCDF. Se é uma matéria que tenha mais na PRF, você estuda também de acordo com o que está na PRF, porque aí você vai ter inclusive uma preparação mais ampla para a sua prova. A gente não sabe se vai ser exatamente igual ao que foi no último edital. Vai que alguma matéria da PCDF cobre mais coisas, e aí você já estudou talvez aquilo para a PRF. Então você pode fazer essa conciliação e um estudo um pouco mais amplo. Vai levar mais tempo? Claro que vai, pessoal. Claro que se você mataria esses editais, vamos supor, vou chutar aqui, vamos supor que você matasse o edital da PRF em 6 meses e o da PCDF em 6 meses. Vou chutar novamente, que você consegue fazer esses dois editais, por exemplo, em 7 meses. Então, será que vale a pena? Aí cabe a você decidir. Eu acredito que sim, tá bom? E como eu já falei, várias pessoas do meu concurso, quando eu passei para agente da PCDF, haviam passado na PRF também e puderam decidir. E isso é uma das melhores coisas que tem, você passar de não ter nenhuma opção para você ter duas excelentes opções para você fazer a sua carreira. Beleza? Um grande abraço. Qualquer dúvida, manda aí embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Abraço e até a próxima.